Bom, a gente falou bastante aqui sobre avaliação clínica, porque a gente comentou que é o caminho mais rápido, é o caminho mais barato de fazer. Porém, eu posso chegar num ponto que eu não tenho artigo. Não tenho artigo, não tenho equivalente, né? Revirei o mercado, não achei, e aí eu vou ter que partir para uma pesquisa clínica. Ou o que muitas empresas vêm fazendo hoje, mas muitas empresas vêm fazendo hoje mesmo. Eu tenho que entender um ponto importantíssimo. O médico, ele é um profissional que foi acostumado durante toda a sua vida a olhar publicações científicas. A indústria farmacêuticas, ela contrata profissionais para visitar esses médicos e levar estudos farmacêuticos. Então, o médico foi viciado nessa situação. E agora a gente está começando a descobrir que a indústria, na verdade, não é que nós estamos, a indústria de equipamento e material e de IVD está começando a descobrir que isso é uma forma maravilhosa de vender o produto. Porque contra fato não tem argumento, e nós comentamos agora há pouco que pesquisa clínica é essa a grande situação dela, né? Ela é um fato que não dá para se argumentar, uma vez montado, muito bem feito dentro dessa situação. Então, vamos falar um pouquinho de pesquisa clínica. Cheguei, não consegui localizar. Vou ter que partir para uma pesquisa clínica, tá? A grande dúvida do pessoal, e isso é importante, quais são as fases de uma pesquisa clínica? Quais são as etapas? Quais são as sequências que eu terei que respeitar? Clarissa, pode começar. Bom, acho que falando, existem muitas fases e atividades, né? Isso varia dependendo se a gente está falando de uma pesquisa de pré-mercado, produtos não registrados, ou pós-mercado. Existe bastante variação nas atividades. Falando bem amplamente, a gente tem a fase inicial do estudo, tá? Que compreende a fase até que a gente possa começar a coleta de dados. Tem ali a fase intermediária do período do estudo, que é a fase de coleta de dados. E uma vez que finalize essa coleta, a gente tem a terceira fase. Então, essa seria a divisão mais macro possível, né? Entre 3 fases. Antes da coleta de dados, durante a coleta de dados e pós-coleta de dados. Essa seria uma descrição bem simples e bem compacta para o nosso ouvinte, quem está vendo toda essa parte. Mas importante é que a gente precisa estar sempre olhando, né? A pesquisa, ela pode partir de 2 formas que a gente comentou agora há pouco. Retrospectiva, certo? E prospectiva. Correto, Cíntia? Correto. Comenta para mim um pouco, que é uma outra dúvida que o pessoal teve aqui, né? Qual que é a diferença entre a prospectiva e a retrospectiva? Bom, na pesquisa retrospectiva, a coleta das informações, dos dados, né, a serem utilizados nesse tipo de pesquisa, são dados já existentes. E na pesquisa prospectiva, esses dados são gerados. Então, o estudo ele é delineado para que os dados sejam, né, coletados no momento para o futuro. Na retrospectiva, são as informações que já existem. Então, eu vou pegar aquilo que já está no mercado. Foi aquilo que nós comentamos agora há pouco e que nós temos muito problema com isso, né? Muito problema, porque geralmente esses dados não estão adequados, não estão bem montados, né? Tem algumas instituições que mantêm registros clínicos, né, que são bancos de dados observacionais de patologias ou situações clínicas de interesse, mas elas já compõem esses registros no objetivo de ter dados completos, né, para que a gente possa fazer uma série de análises. Mas não é ainda tão frequente no Brasil, né? A gente tem nas principais instituições, tem alguns registros que são das sociedades, né, de cada especialidade, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia possui registros, né? Então, quando a gente consegue ter acesso a esses dados de registros, a gente consegue ter uma qualidade superior, bem superior de dados. Mas ainda ele supre uma parte muito pequena de todas as necessidades do mercado, principalmente quando a gente fala em estudos para fins regulatórios, né? Então, a grande maioria das vezes nos estudos retrospectivos, a gente vai cair lá em coletar dados de prontuários médicos ou na área de odonto, dependendo do que for o objetivo do dispositivo, e frequentemente eles são bastante incompletos. E se os dados não tiverem completo o suficiente, a 14155 não vai deixar nós irmos para frente. A gente não consegue analisar, né? Acaba tendo algo inconclusivo, né? Se tu não tem minimamente ali uma estrutura
naqueles dados, né, em termos de dados completos mesmo. Legal. E, gente, é bem interessante porque nessa fase inicial, né, que é a fase de delinear esse estudo, montar esse estudo, né, a gente está sempre observando uma coisa que é a pergunta que todo mundo nos faz. Qual é o tamanho do N? Quantos pacientes? Com quantos pacientes precisa, né? Com coisa que existisse um número cabalístico, né? Não, peraí, eu vou jogar aqui búzios, tarô e eu sei quanto é. Como é que calcula esse N? Pelo amor de Deus. Essa é uma pergunta bem frequente mesmo, né? Costumam achar que é um número cabalístico, mas a gente, para chegar no N, a gente então tem que tem alguns parâmetros, né? Então depende do delineamento do estudo, depende do desfecho, né? O que a gente vai analisar. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração dados da literatura para chegar nesse número, que é um cálculo estatístico. Então não tem nada de cabalístico, é estatístico, né? Então para a gente chegar nesse número. E isso varia com diversos fatores. Então, não tem como a gente dizer, sem ter esses parâmetros básicos, qual que vai ser o N do estudo. É engraçado essa história do N, né? Porque também, quando eu falo de equipamento, quando é material, geralmente ele tem uma função só, né? Mas tem equipamentos que têm várias funções atreladas a ele, né? E aí, muitas vezes, o cliente acha que com 70 pacientes eu resolvo a situação. Talvez você vai resolver se a estatística provar para uma função dele, né? Sim. Quando eu tenho mais de uma função, eu vou precisar, né? Acho que outro erro frequente que a gente vê é realizar o cálculo da amostra com base em números de unidades vendidas, né? Ou seja, eu vendi 1 milhão de unidades em 2022, então eu vou analisar 10% disso. Não é assim que se faz. Não é, né? Então... E é bem interessante porque, assim, eu já vi muitas empresas falar para nós, principalmente quando vem para equipamento de grande porte, mas como é que eu vou fazer isso? Aonde? Eu vou ter que instalar 10 equipamentos, 15 equipamentos? Esquece, o N é a quantidade de pessoas, né? A quantidade de equipamentos não estão atrelados. Se esse equipamento consegue atender um número suficiente de pessoas, eu não vou precisar ter 10, 15 equipamentos, concordam comigo? Sim, com certeza. Ele não é o equipamento. Não. Agora, material já é diferente. Se eu preciso fazer 30 cirurgias, né, e vai ser implantável, eu não vou poder usar o mesmo material. Não tem equipamento, como. Geralmente, tu vai ter 1 ou 2 por centro de pesquisa, né, por local de coleta de dados, dependendo do que é o teu equipamento, né? Então, pode haver essa variação, mas com certeza não é igual a dispositivos onde a gente aplica um dispositivo por paciente, né? Não se trata do mesmo tipo de análise, né? É bem interessante. É importante entender que também não é qualquer estatístico que possa fazer isso, não é porque você teve a matéria de estatística na faculdade que você vai poder fazer o cálculo estatístico, né? Você vai precisar de um estatístico mesmo, uma pessoa formada, especializada em estatística para essa área, para poder fazer essa conta, porque a gente está brincando com a probabilidade, né? Aquela coisa que a gente começa a aprender lá na 6ª, 7ª série, né? E é isso que a gente quer olhar aqui, a probabilidade, né? Em pesquisa clínica a gente é acostumado com certos cálculos específicos dentro de estatística, né? Então, a estatística aplicada para a pesquisa clínica, ela é um nicho, né? Então, e a gente precisa ter um especialista nessa área. Obviamente, ao longo dos anos que a gente vai trabalhando com isso, a gente acaba, invariavelmente, aprendendo a fazer muitos desses testes, os mais recorrentes, né? Mas, na Green, a gente gosta de trabalhar com estatístico. Independente da gente saber fazer ou não, eu gosto de ter lá um carimbo que foi um estatístico profissional que fez a análise final do estudo. Então, esse é um diferencial nosso, né? A gente tem um estatístico. E aí já começa aquela discussão lá atrás que nós fizemos. A Anvisa não vai contestar uma situação dessa se eu tive um estatístico profissional com um currículo invejado no mercado, que é o que nós usamos hoje, né? Para essa situação. Já é um ponto a menos a ser contestado, né? Mas a gente tem muita questão envolvendo pesquisa clínica também, que veio, que é bem interessante porque no início a gente queria falar de avaliação, mas chegou tanta pergunta também falando de pesquisa e a gente tem que também acabar respondendo essa situação para esse ponto. E aí uma outra questão que o pessoal confunde muito, né? E vira aquela bagunça. E aí, quais são eu preciso aprovar no CONEP? Eu preciso aprovar na Anvisa?
que é um comitê de ética, né? Que é essa fase que a gente delineou o estudo, correto? Sabemos o que queremos. E aí, para onde vai? Como é que é essa situação? Vai para a Anvisa? Vai para o CONEP primeiro? Vai no comitê de ética? O que é um comitê de ética, né, também? Acho que a Cíntia, a nossa especialista que trabalha com a parte regulatória, pode responder essa pergunta. O que é, Cíntia? Bom, falando primeiro em relação ao comitê de ética. O comitê de ética ele é um comitê que vai avaliar as questões éticas relacionadas ao estudo. Então, sempre tem que ser submetido, né, para esse comitê, para que o estudo possa acontecer, e eles vão avaliar sempre as questões risco-benefício do estudo para o paciente, então sempre visando a segurança do paciente. Então, o que difere um pouco em relação à análise da Anvisa, que a Anvisa analisa, né, o projeto da maneira regulatória, então vai verificar as conformidades regulatórias. Mas ambos são fundamentais para que o estudo aconteça. Sempre precisa da aprovação das duas para que o estudo aconteça. Mas os dois avaliam de maneira conjunta, mas em aspectos diferentes, né, o estudo. No caso dos estudos de pré-mercado, no caso. Isso. Sim, pós-mercado. Pós-mercado não precisa da anuência da Anvisa para tu começar o estudo, né? Mas tu pode notificar a Anvisa de que tu está conduzindo aquele estudo. A gente costuma notificar. Notificar a Anvisa para essa situação. E esses comitês de éticas estão aonde? Só existem dentro das universidades públicas no Brasil? É uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem, né? Não, os comitês de ética eles podem estar vinculados a instituições também como hospitais, outras instituições de ensino, não somente universidades públicas, né? E são comitês locais. A CONEP é a Comissão Nacional, então é a nível nacional, e os comitês de ética eles são locais. Legal. E quando eu tenho que passar pela CONEP? Passa pela CONEP dependendo da área temática do estudo. Então, não são todos os estudos que precisam passar, mas alguns estudos, né, precisam, até se a Clarissa quiser complementar, Clarissa, em relação ao fluxo, né, mas alguns estudos somente que precisam. Então, vai depender do tipo de estudo, do tipo de população que está sendo estudada também. Então, existem as populações vulneráveis, se é estudo com criança, com populações indígenas, esses estudos geralmente vão passar pela CONEP. E em situações também que o estudo não tem um comitê de ética vinculado, não tem um comitê de ética já pré-definido, esse estudo vai primeiro também para a CONEP, para que a CONEP indique um comitê de ética. Legal. Interessante, bem interessante. E necessariamente o estudo... eu tenho um comitê de ética da faculdade X, a qual eu submeti meu estudo. Eu determinei quem é o meu pesquisador-chefe, isso é importante. Necessariamente o estudo tem que ser feito naquela instituição aonde foi aprovado no comitê de ética, ou eu consigo fazer em demais instituições? Pode fazer em demais instituições, mas cada cenário precisa ser cuidadosamente avaliado, né? Se as outras instituições possuírem em comitês de ética também, eu preciso passar pelo comitê de ética daquela instituição. É possível vincular todas as instituições num único pacote regulatório. Então, existem várias possibilidades e nuances, né, nessas submissões éticas que a gente precisa estar observando. Então, voltamos àquela velho comentário. Depende de como vai estar montando e como vai estar estudando. Então, muitas vezes a empresa acaba procurando nós, querendo fazer um estudo desse tipo, né? E ela está perdida, né? E esse é o nosso papel lá, orientar ela. E a gente sempre fala, olha, você pode utilizar uma ou mais instituições, desde que as instituições tenham seus respectivos comitês, desde que eles sejam respectivamente aprovados para essa situação. Agora, vem a pergunta ao contrário, né? Que a gente recebe muito, né? Posso fazer na clínica do Dr. Zé lá no qualquer lugar diferente? Então, quando a gente fala em estudo clínico para fins regulatórios, a gente passa por uma fase inicial que é de seleção dos locais de coleta de dados, né? Então, a gente vai ter alguns critérios específicos que o centro, o local de coleta de dados, precisa atender para que ele seja elegível para o estudo. Se esse local de coleta de dados atende, sim, é possível fazer lá. Então, é isso que a gente vai avaliar muito mais do que ser uma clínica, ou ser um hospital privado, ou ser... né? Então, se ele atende, se ele tem todos os requisitos para a participação daquele estudo específico, né? Isso vai desde estrutura física, recursos humanos e assim por diante. Recentemente, a gente recebeu uma demanda, eu achei muito interessante, e até chamei a atenção da empresa. A empresa queria fazer um procedimento,
uma pesquisa clínica, requeria um procedimento a qual ela determina no seu produto que deve ser feito em um local devidamente adequado, com estrutura própria e autorização da Anvisa para poder fazer. E o próprio pesquisador queria fazer dentro do consultório dele. E não pode ser feito. Tem que ser feito num local, numa clínica que no mínimo tem uma estrutura básica, porque precisa de uma cirurgia básica para aquele processo, né? Eu sei que não existe cirurgia básica, mas teria que ter um procedimento cirúrgico, e esse procedimento cirúrgico não era aprovado em clínica. E esse foi o comentário que eu fiz. Você proíbe a utilização do seu produto nesse tipo de local e você quer fazer a pesquisa nesse tipo de local? A empresa virou para mim e falou, acho que você tem razão. Eu falei, não é que eu acho que tem razão, é você mesmo que se travou dentro dessa situação, né? E a outra pergunta que recebe de monte também. Quanto tempo eu tenho que fazer a pesquisa? Por quanto tempo vai durar uma pesquisa? Não vai falar que depende de novo. Mas depende. Depende também do tipo do estudo, se é pré-mercado, se é pós-mercado, depende do desfecho. Então, tudo isso são fatores que vão influenciar no tempo do estudo. Mas a gente pensa assim, pensando num pós-mercado, o mínimo seria 6 meses de coleta de dados. Mas isso pode se estender por até 5 anos, 10 anos, né? Isso vai depender muito do tipo do estudo, principalmente, e do desfecho, né, que você está avaliando. Se aquele desfecho é possível de ser avaliado em quanto tempo, né? Então, isso depende bastante. Não é, foi lá, usou, virou as costas, saiu, já posso usar, o dado tá ótimo. Não dá, né? Não dá. Ainda mais ser implantável, né? Sim. Implantável Sim, vai... é algo que vai ficar ali na pessoa, né? Então, o efeito daquilo vai durar um bom tempo e isso precisa ser avaliado, né? A próxima Mara é um caso desse, que é o que abre toda essa situação. Ela é bem importante nesse contexto de exemplo, né? Com certeza. Porque ela tem várias etapas no corpo, né? Logo após a cirurgia. E nós, quando nós montamos, delineamos o estudo, a gente também marca as coletas de dados, né? Que é uma outra pergunta que fazem. Quem pode coletar os dados? Cíntia, vamos lá. Você olhou para mim, então vai. Quem pode coletar os dados são todas as pessoas treinadas, né, do protocolo do estudo e que são designadas para aquela função. Através, né, da delegação, a gente tem um documento dentro da pesquisa clínica que que o investigador principal delega atividades às pessoas da equipe. Então, qualquer pessoa que esteja devidamente treinada, né, de acordo com as boas práticas clínicas, com o protocolo, a pessoa pode estar coletando esses dados. Tá? Então, pode ser, né, geralmente é o pessoal da área de saúde, que faz parte ali do centro de pesquisa. Legal. Do local de coleta de dados. Né? E nós treinamos esse pessoal. Isso, o treinamento é sempre feito por nós, né, pela CRO, e depois desse treinamento, todo mundo ali com o documento assinado e treinado vai poder coletar as informações do estudo. Legal, é outra pergunta que me fazem sempre, né? Passarini, que questão de CRO que você fala toda vez que a gente vai falar de pesquisa clínica? Porque CRO é um termo muito comum na área de fármaco, não é super comum, né? Mas na nossa área ele é meio novo, né? E o que é uma CRO? CRO, então, significa Contract Research Organization, que é uma consultoria, né, ou uma organização representativa de pesquisa clínica, que em português seria ORPC. Uhum. Então, é a Green. A Green é uma CRO. Interessante. Então, uma empresa que cuida de pesquisa clínica de uma forma bem concisa, resumida, de uma forma bem sintética. Posso usar esse termo? Acho que sim, né? A gente garante que a pesquisa vai atender a todos os requisitos e normas necessárias, né? Especificamente com relação às boas práticas clínicas, né? Então, na área de dispositivos, a gente tem a ISO 14155, que é o nosso principal, de 2020, que é o nosso principal documento de referência. Então, a gente vai organizar e conduzir todo esse estudo de forma que lá no final a gente atenda a essa ISO, gere todos os documentos necessários para comprovar que tudo aconteceu ao longo do estudo, garantir que os profissionais treinados foram os que executaram os procedimentos, que os dados têm a qualidade que a gente espera, que a gente consiga ter documento-fonte de todos esses dados e uma infinidade de outras coisas, né? O Clarice, você citou a 14155. Se não me falha a memória, você é uma das poucas pessoas no Brasil que teve essa qualificação para trabalhar com ela. Você foi, acho que até para a Europa, correto? Não me lembro bem, no teu currículo.
Eu não fui para a Europa, fui para os Estados Unidos. Tá certo. Eu atuei nos Estados Unidos, mas isso foi antes dessa ISO, né? Eu atuei por 3 anos na Duke University e em Stanford University também. Legal. Gente, perfeito. Fui lá, colhi os dados, peguei todos esses dados, seguiram tudo correto, montaram o grupo de pacientes adequados. Eu posso jogar fora aqueles pacientes, os dados daqueles pacientes que não deu muito certo na minha pesquisa? Não. Não dá certo? Todo dado é dado. Todo paciente que foi incluído na pesquisa tem que ser seguido até o final. E se a gente fizer isso, a gente pode ser punido legalmente? Pergunta, né? Acho que teu estudo não vai ter validade nenhuma, né? Primeiro ponto. E dentro do estudo clínico, a gente tem o rastreio de tudo, né? Isso é obrigatório. Se tu não consegue mostrar esse rastreio, tu já tem um ponto extremamente negativo com relação ao método que tu está utilizando. Então, num estudo bem feito, utilizando os recursos tecnológicos ideais, tu não consegue fazer isso. Uma vez que o paciente entre no estudo, tu não consegue mais deletar ele de dentro do teu estudo permanentemente. Tu não consegue fazer com que aquele dado não exista mais sem nenhum rastreio, né? Então, dentro de um estudo ideal, e na Green a gente conduz 100% dos estudos dessa forma, a gente não consegue fazer isso, né? Retirar esse paciente de forma que ninguém nunca mais identifique que ele passou por ali. Legal, muito bom. Outra pergunta que fizeram, né, pra gente. E se o paciente some no meio do estudo, né? Foi lá, fez a cirurgia, vamos pegar um exemplo, né? Porque até foi o exemplo que colocou aqui. O paciente veio, fez a cirurgia, veio só no primeiro retorno e não veio depois para o acompanhamento. Eu mantenho esse dado até esse ponto ou eu sou obrigado a excluir esse dado justificando que eu tive que excluir ele, entendeu? Como é que funciona nesse caso? Não. Mantém. Tu pode até fazer alguma análise estratificada, né, para ver como que os dados se comportariam sem esse paciente, mas até o ponto que tu tem os dados, com certeza tu vai manter. Vai manter. É comum, né? É comum. Dentro das pesquisas, a gente calcula o N, a gente leva em consideração essas... leva em consideração patient dropout, que a gente chama. Como? Patient dropout. Esse termo eu não conhecia. Legal, interessante, porque... É normal acontecer, o paciente vem, e pode também acontecer do paciente ter um problema mais sério, até ter um óbito, dependendo da situação, por outro motivo não seja ele. Então, a gente sempre leva em consideração essa atividade. E o paciente, ele tem o direito, né, de sair da pesquisa a qualquer momento. Então, ele tem esse direito? Ele tem o direito. Então, por isso que quando se faz o cálculo amostral, já se considera essa taxa de dropout para que no final do estudo, mesmo com pacientes que desistam, a gente tenha um resultado significativo, né? Legal. E a gente sempre considera cada área específica, né? Então, a gente sempre conversa com o investigador coordenador do estudo, né? Nesse contexto, os pacientes, quanto que eles retornam, o quanto que eles não retornam, né? O quanto que é fácil perder pacientes nessa área clínica. Aí, dependendo disso, a gente ajusta a nossa taxa de dropout dentro do cálculo estatístico para chegar num N razoável, né? Com uma margem ali de segurança, porque a gente sabe que alguns pacientes não vão chegar ao final, mas que a gente ainda consiga ter resultados conclusivos lá na frente. Ter dados suficientes para concluir. Uma pergunta que sempre vem para nós, ela não veio dessa vez, mas sempre já me fizeram esse ponto. Passarini, eu posso utilizar o SUS para pagar as minhas despesas de cirurgia, de toda essa parte que eu vou ter durante a pesquisa? Porque tecnicamente eu estou usando. Não. Não pode, né? Não. Claro, tem a situação dos estudos observacionais, né? Tem essa diferença que precisa ser colocada. Então, quando eu falo em estudos intervencionais, o que significa que a intervenção está acontecendo no ambiente clínico do estudo, eu não posso fazer isso. Tá? Então, nesse caso, o patrocinador deveria pagar, o cliente, no caso, deveria pagar por esses procedimentos. Quando a gente fala em um estudo observacional, a gente está observando o que acontece na prática clínica. Então, não necessariamente há custos associados aos procedimentos, porque os procedimentos são os procedimentos da prática clínica, né? Só que aí tu precisa avaliar em cada contexto o que é interessante para ti, né? Tem contextos, seria legal fazer isso para economizar, mas não atenderia a tua finalidade regulatória depois, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. Às vezes é uma economia não muito inteligente. Entendi. Bem interessante a resposta.
E uma pergunta também que sempre fazem, né, e até veio agora para nós. Pesquisa clínica é igual a uma tese de mestrado ou doutorado? Sempre vem essa situação. É igual? Pesquisa clínica em si são estudos em seres humanos, né? Se a tese de mestrado foi um estudo em seres humanos, ensaio clínico, seja lá o que for, ela é também uma pesquisa clínica. O que difere essa pesquisa clínica atende os requisitos para ser utilizado para fins regulatórios? Aí a gente está entrando num campo totalmente diferente. Por mais que seja pesquisa clínica, não é toda pesquisa clínica que é igual. É isso que é interessante. Toda pesquisa clínica pode virar uma tese de mestrado, de doutorado, mas nem toda tese de mestrado e doutorado pode ser uma pesquisa clínica, né? Acho que essa é a grande situação. Acho que não toda pesquisa clínica poderia virar uma tese, porque o arcabouço utilizado ele é muito robusto. Entendi. Acho que muitas vezes isso não cabe dentro de uma tese, né? Mas se couber, sim. Pode ser feito. Potencialmente, sim, né? Dependendo do contexto. É interessante. E um ponto que as pessoas confundem muito, né? O doutor fez 2 publicações, 3 publicações aqui. Eu não posso pegar essas publicações e transformar ela numa pesquisa e mandar para a Anvisa? Não. É uma coisa completamente diferente, né? Muitas publicações são bem simples, são observatórias de pontos pequenos em cima daquela atividade. Não teve, muitas vezes, nem talvez a aprovação de um comitê de ética, porque ele utilizou o arquivo que ele está ali, a observação dele ali, né? Para fazer publicações, né? E não o contrário, correto? Correto. E muitas vezes nem seguiu os padrões, né, das boas práticas clínicas, não seguiu as orientações da ISO, RDCs, assim, que são aplicáveis nesse caso, então não seria útil, né, para finalidade regulatória. Agora, um ponto interessante. Isso a gente vê muito, né? Vê muito na indústria farmacêutica. A pesquisa clínica, ao final, ela é convertida em publicações para ser utilizado como marketing, correto? Na nossa área, vocês enxergam isso ultimamente ou não? Ou ainda é muito embrionário? Eu acho que é embrionário. Eu ainda vejo como embrionário, né? Pouco ainda. Até pelo tempo que leva para conduzir uma pesquisa clínica, eu acho que faz sentido ainda ser embrionário, né? Não faz tanto tempo que é exigido pesquisa clínica dentro desse mercado, como é exigido agora, né? Então, acho que a gente vai caminhar para isso. Cada vez mais os fabricantes vão ter esses dados e vai ser interessante para eles gerar publicações para poder utilizar para marketing, para, enfim, seja lá qual for a finalidade, né? Então, é o regulatório auxiliando em outras áreas também, Com que certeza. pode ser usado, né? Com certeza. É o que eu falo muitas vezes. A gente percebe, muitas vezes, você está numa feira internacional, um cliente chega e... Perdão, um distribuidor de um país chega até um cliente nosso que está lá e pergunta para ele assim, olha, você tem CE ou FDA? E aí ele fala, peraí, mas não é exigido no seu país? Você não está nos Estados Unidos ou na comunidade europeia? E as pessoas não entendem essa situação. E nós promovemos uma pesquisa justamente para entender isso, que isso é um atestado de qualidade, é um selo de marketing para ele, é algo que comprove. E o médico hoje que está usando na ponta, como ele está tão acostumado com artigos, foi aquilo que nós comentamos agora logo no início, né? Com artigos científicos para esse tipo de trabalho, para ele entender, para ele ver como foi, qual é a repercussão, como foi o comportamento. Ele está acostumado com essa atividade, com esse ponto. Ele espera isso da área de material, equipamento e IVD, né? E é algo que eu vejo que em breve vai se tornar tão rotineiro e tão comum que é hoje na indústria farmacêutica, correto? Eu acredito que sim, que é uma questão de tempo que a gente caminha para isso, né? E o custo cada vez também vai diminuindo quanto você tem maior dedicação. E como nós falamos agora há pouco, né? Um bom trabalho de pós-mercado pode gerar um bom trabalho de pesquisa clínica e poderá gerar bons artigos de publicação também, né? Sim, com certeza. Uhum. Que é uma outra coisa que a Green faz, que a gente não comentou aqui, né? Que são artigos científicos também, né? Que é ajudar na grafia desses artigos. Comenta um pouquinho pra gente, Clarice. Sim, a gente tem esse tipo de serviço, né? A gente tem pessoas que são alocadas para escrever artigos científicos, entre outros materiais científicos.
Isso pode ser tanto vinculado a uma pesquisa que a gente conduza ou com dados. Se a gente está falando de um artigo que é puramente para marketing, que é do interesse da empresa, a gente pode trabalhar com dados que a empresa já possua, de algum parceiro, né? Analisar esses dados e gerar um artigo científico. Se for para fins regulatórios, a gente consegue fazer isso, mas teria que analisar a qualidade com que esses dados foram, com mais critério, a qualidade que esses dados foram gerados, né? E a documentação que a gente tem para comprovar tudo isso. Então, a gente consegue fazer isso tanto de forma isolada, quanto ao final do serviço que a gente oferece de pesquisa clínica mesmo. Legal, é bem interessante saber porque é um ponto que a empresa precisa, né? Ela precisa muito levar essa ferramenta nova, porque o médico cada vez mais ele está mais exigente, né? Nós somos hoje consumidores muito mais exigentes do que eram os nossos pais no passado. Então, o médico está cada vez mais exigente com essa situação. Legal, falamos bastante dessa situação, mas para a gente findar falando dessa parte de pesquisa clínica, né? Como que é um desfecho de uma pesquisa clínica? Quando eu sei que é a hora de parar de colher dados e eu posso parar temporariamente só de colher dados para poder colocar um estudo no mercado e continuar colhendo esses dados para frente? Tudo a gente vai ter que delinear previamente dentro do protocolo de pesquisa. Tá? Então, quando eu delineio o protocolo de pesquisa, eu já planejo esse tempo de coleta de dados com base no tempo que eu preciso para avaliar esses desfechos e o número de pacientes que eu vou precisar incluir nesse estudo. Então, eu já faço essa estimativa. Dependendo do protocolo de estudo, eu consigo inserir análises interinas dentro dele, né? Então, eu vou fazer uma análise interina aos 6 meses de acompanhamento dos pacientes, por exemplo, e eu já previ lá no meu protocolo de estudo que se meu estudo atender um parâmetro X, eu vou parar o meu estudo neste momento, ou eu vou continuar o meu estudo, ou eu vou realocar pacientes de um grupo para o outro. Então, é